O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado estadual Bonifácio Mourão, do PSDB. Ele tem 6 mandatos já como deputado estadual, foi prefeito de Governador Valadares por 2 vezes e foi também vice-prefeito da cidade. Deputado, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Super Notícia FM. Bom dia, um prazer é meu, uma oportunidade muito boa que vocês me dão. Muito obrigado. Prazer é nosso de recebê-lo, deputado. Bom, a gente tem sempre perguntado aos nossos entrevistados aqui no Café com Política da questão da reforma política que está em tramitação lá em Brasília. E o senhor, inclusive, é um deputado da área do direito, um constitucionalista, se não estou enganado, é alguém que domina a nossa Constituição. Então eu queria saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz dessas propostas de reforma política que a gente tem hoje, deputado, principalmente considerando o fim das coligações, a cláusula de barreiras que dificulta a vida dos partidos chamados nanicos. E eu queria também que o senhor comentasse aquele fundo bilionário de campanha que chegou a ser proposto, mas que o pessoal lá está recuando diante do estrago causado na opinião pública. Olha, a reforma, lamentavelmente, andou muito pouco, quase nada. A proposta era uma reforma mais completa, onde nós teríamos o distritão, ou no caminho do voto distrital misto. É bom que todo mundo saiba que o distritão seria o caso de se eleger os deputados mais votados. Por exemplo, a Assembleia Legislativa tem 77 deputados. Seriam os 77 mais votados. Esse é o distritão. Para não acontecer como aconteceu com Tiririca, que levou em São Paulo, teve 1.300.000 votos, e levou deputado federal com 250 votos eleitos. Isso, a meu ver, não é a democracia propriamente dita. Então, mas não passou o distritão. Foi proposto também para o distrital misto nas próximas eleições, e seria o caminho, mas o primeiro passo não foi dado, que seria o distritão. Até agora, o que se vê é uma tentativa de cláusula de barreira, mas também que ainda não foi aprovada. Essa questão do fundo partidário está sendo discutida, realmente chegou a se falar na emenda do senador Jucá, de mais de 3 bilhões, é claro que a opinião pública não iria aceitar, porque aí iria desfalcar a questão da saúde, da educação e assim por diante, o que é totalmente intolerável. Passou uma emenda no valor de cerca de 1.700.000.000 que está passando, mas também a opinião pública está reagindo e com certeza pode não perdurar por causa dos efeitos, que estão alegando que esse dinheiro de 1.700.000.000 vai ser retirado da propaganda política que seria cortada. Mas é preciso demonstrar isso com muita clareza para que a opinião pública venha a aceitar. Então a reforma está realmente uma reforma capenga, muito longe do ideal. Nós precisamos de uma reforma política mais profunda, como precisamos também de outras reformas. Deputado, bom dia. Essa ausência de mudanças que poderia ser feita com uma reforma política como essa chance que os nossos políticos, a nossa classe política teria de avançar em relação às mudanças que são clamadas pela população. Hoje a gente repercutiu uma pesquisa da Datafolha que fala aí que boa parte dos eleitores entrevistados já defende a volta de uma ditadura. O senhor atribui a quê esse desejo da população? Lógico que tem a questão da corrupção também, mas essa falta de mudanças mais profundas no Congresso, o senhor acredita que isso também influencia? É claro que influencia. Você disse bem, o que está pesando mais na opinião pública é a corrupção. Questão de Lava Jato e tantos outros problemas. O povo está revoltado e com toda razão, a ponto de se chegar a um radicalismo de se desejar uma ditadura. O que a grande maioria dos brasileiros, com certeza, não deseja, a meu ver, porque a experiência foi muito negativa. A própria imprensa não tem liberdade, não teria liberdade como tem hoje. É preciso levar várias questões em consideração. Agora, a questão da reforma também pesa, porque nós precisamos de uma reforma política com mais profundidade. Por exemplo, eu defendo o voto distrital puro. Qual é o voto distrital puro? Cada pessoa vai ser eleita pela sua região. A região é que conhece melhor o deputado. Eu, por exemplo, sou da região do Vale do Rio Doce. Eu tenho votos fora do Vale do Rio Doce também. Seria prejudicado porque eu não poderia ter esses votos. Mas o Vale do Rio Doce é que me conhece. Cada um representa a sua parte. O do Triângulo seria do Triângulo, do sul de Minas e assim por diante. Então, Minas Gerais teria defensores legítimos, cada um conhecendo mais de perto a sua região. Assim seria para todo o Brasil.
Então, isto também está dando efeito negativo para o sistema em que estamos vivendo atualmente. O povo está inconformado, em primeiro lugar, com a corrupção desenfreada. As punições estão surgindo, mas não são bastante. Agora mesmo a imprensa está dando notícia que aqueles casos que estão sendo julgados pelo Moro, lá em Curitiba, inúmeros já foram condenados. Mas os que estão sendo julgados em Brasília, que envolvem vários políticos, não foram condenados. Está em passo de tartaruga. Então, tudo isso vai despertando a revolta por parte do povo, a ponto de se falar que está com saudade da ditadura. Deputado, o senhor defendeu o voto distrital puro. Muitos especialistas e políticos também dizem que esse voto distrital que ele tiraria a possibilidade da eleição de alguns representantes de categorias, representantes de algumas minorias, votos que são, digamos, chamados de opinião. O que dizer a esses que defendem que haja, por exemplo, um distrital misto, em que há essa possibilidade da eleição de representantes das categorias, das minorias e etc., ou aqueles que defendem a continuidade do atual sistema, que é o sistema via quociente eleitoral? Olha, eu acho que essa questão de representante de categoria é muito relativa, porque o voto distrital puro, a pessoa pode se eleger também de acordo com a sua categoria. É só ele formar a sua categoria na sua região e a categoria concentrar a votação nele. O que a gente não pode ver é que na Assembleia, por exemplo, as pessoas defenderem só aquela categoria. Nós estamos ali para defender o Estado em primeiro lugar, eu me refiro aos deputados estaduais, o Estado em primeiro lugar e a região. Agora, a pessoa chega ali na Assembleia só para defender, por exemplo, militares, só para defender sindicalistas, não é por aí. Nós não fomos eleitos para isso. Nós somos eleitos para defender interesse do Estado que diz respeito à parte de educação, de saúde, de infraestrutura, estradas, pontes e assim por diante. Deputado, ainda falando sobre essa questão de denúncias de Lava Jato, o senhor é do PSDB e que tem como um dos maiores representantes do partido o senador Aécio Neves, que enfrenta denúncias agora nesse momento. Teve essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal que está gerando uma certa reação do Congresso, né? O quanto o senhor acredita que essas denúncias envolvendo o senador Aécio Neves, isso pode prejudicar os planos do PSDB na próxima eleição? Olha, não deixa de influenciar, é claro, porque ele foi denunciado, aliás, ele não foi ainda denunciado, ele está sendo investigado. Mas a investigação tem influência política porque a divulgação na imprensa, isso de alguma forma prejudica a imagem do candidato. Agora, essa questão muito atual, que é o Supremo Tribunal Federal, através da primeira turma, por 3-2, ter suspenso o mandato de Aécio Neves e, ao mesmo tempo, decretado através de uma cautelar que ele ficasse dentro de casa, não saísse de casa, isso, a meu ver, significa prisão, não tem a menor dúvida. Se uma pessoa determina para mim ou para um de vocês, você de noite não pode sair de casa, isso é determinação da justiça, isso é prisão. Isso é a mesma coisa da voz de prisão. E aí foi um erro grave, ao meu ver, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição Federal é muito clara, no artigo 53, parágrafo 2º, quando fala que a pessoa no exercício do cargo de parlamentar, senador, deputado e assim por diante, só pode ser preso em flagrante, então com sentença já julgada em segunda instância. E isso não aconteceu. O que aconteceu é que aqueles ministros, tipo Luiz Fux e o Barroso, entenderam que já entraram no mérito da questão, já falaram que o Aécio é culpado, anteciparam o julgamento e determinaram que ele não saísse de casa. Agora, essa determinação, que é, a meu ver, ilegal, teria que ser submetida ao Senado de acordo com a Constituição Federal. Se a Constituição Federal está errada, então que façam alteração na Constituição Federal. Mas enquanto ela perdura, precisa ser aplicada. E o senhor acha que há uma politização no Supremo nessas questões? Eu entendo que sim. Eu acho que o Supremo Tribunal, ao longo do tempo, se tornou bem politizado. Nós precisamos, inclusive, pensar nos termos de alterar muito a nomeação de ministro do Supremo. Porque cada ministro, de alguma forma, ele tem alguma ligação com aquele presidente que o nomeou. Eles falam que não tem nenhuma, mas vamos raciocinar. Ele foi nomeado por um presidente determinado. A parte de direito é muito elástica, é mais interpretação. Direito não é igual a matemática, 3 e 2 são 5 e está acabado. Então, o ministro, se ele tem uma questão lá que ele pode dar uma interpretação, pode dar outra,
A tendência, naturalmente, não estou dizendo todos, mas a tendência é dar a interpretação mais favorável àquele que o colocou, que o nomeou e assim por diante. É uma dúvida que sempre gera na sociedade. E nós precisamos de tirar essa dúvida. Precisamos de mudar os critérios, fazer lista tríplice, rigorosa, indicada pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela OAB e assim por diante. Esse critério precisa ser mudado. Tanto que nós estamos vendo uma divergência profunda entre ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, como é esse caso que nós estamos comentando. O senhor acredita que essa decisão ela vai ser revista? Hoje mesmo a gente noticiava que a ministra Carmen Lúcia vai se reunir com o presidente do Senado para tentar chegar a uma solução nesse caso. O senhor acredita que o STF voltaria atrás numa situação dessa ou não? Eu acredito que sim, até que essa reunião da ministra Carmen Lúcia com o presidente Eunício de Oliveira, presidente do Senado, já houve e eles precisam conversar realmente, porque não pode haver uma crise institucional em razão disso. Agora, resta saber se o Senado vai esperar a reunião do dia 11 para o Pleno do Supremo Tribunal Federal se pronunciar. Eu, na minha convicção, acho que o Pleno, ao se pronunciar, vai mudar essa situação. Até porque a votação foi 3-2. Mas o Senado vai esperar, o Senado tem autonomia para dizer se aceita, autonomia dada pela Constituição Federal, se aceita ou não essa decisão. E há uma ala dentro do Senado que não está querendo esperar. Bom, deputado, tem aqui a pergunta de um dos nossos seguidores na nossa live, o Kennedy Itamoci. Deputado, por que o seu partido, o PSDB, está apoiando as privatizações e defendendo o presidente Michel Temer e quem está no poder com ele? Olha, essa questão é uma questão federal. Há uma ala do PSDB que apoia, outra ala que não apoia. Tanto que há uma ala que vai aceitar a denúncia oferecida pelo Janot e outra que não vai aceitar. A exemplo do que aconteceu na primeira votação já, né? Exatamente. O partido se dividiu muito. O meu partido está dividido nesse sentido. Então, a questão das privatizações, esta questão, o PSDB é favorável, desde os tempos de Fernando Henrique Cardoso e a Vale, as empresas de telefonia foram privatizadas e foi muito importante para o Brasil nessa situação. Mas, deputado, como o senhor enxerga o posicionamento do governo em relação ao leilão das usinas da CEMIG, por exemplo, que fez aqui? A gente ouviu o deputado Fábio Ramalho que ele está acompanhando essas negociações desde o início e ele não poupou críticas à equipe econômica do governo. Qual a opinião do senhor, a forma como isso foi conduzido pelo governo Temer? Acho que o Temer conduziu muito mal. Só o fato de ele não ter vindo a Minas Gerais é muito sintomático, não veio até hoje, não temos nenhum ministro de Minas Gerais. Isso é lamentável e contraria toda a tradição, toda a história do Estado nesse sentido. Minas já teve grandes e importantes ministros e presidente da República, a exemplo de Juscelino Kubitschek e tantos outros. Agora, essa questão da CEMIG, eu estou muito aborrecido, como todos nós estamos, com o procedimento do governo Temer, deixando levar 4 usinas importantes da CEMIG, o que foi um baque muito forte para a nossa grande empresa. O governo Temer não podia jamais ter feito isso, mas não foi só o governo Temer. Isso vem desde o tempo de Dilma, quando ela veio com aquela indigitada medida provisória, muito demagógica, que prejudicou todas as empresas de energia do Brasil. Então, a partir dali, nós estamos perdendo devagarinho essas hidrelétricas. A CEMIG começou a ser prejudicada e muito naquela situação da medida provisória de Dilma Rousseff. E agora veio prejudicando até que chegou esse leilão. Claro que se o Temer quisesse, os seus ministros quisessem também, jamais poderia ter acontecido isso. Então, todos nós mineiros estamos revoltados e inconformados com as atitudes anteriores do governo Dilma Rousseff e com a atitude atual do governo Temer. Bom, deputado, o senhor, se fosse deputado federal, nessa votação agora da denúncia contra o presidente Michel Temer, se posicionaria de que lado do PSDB? Olha, eu acho que esta denúncia contra o Temer é muito relativa. O Temer precisa ser julgado por todas as denúncias ou investigações que se fazem contra ele. Agora, é preciso levar em conta que as reformas que estão em caminho, elas são, na maioria, necessárias. E é preciso levar em conta quem é que entraria no lugar do Temer. Quem é que entraria, se houver a denúncia e o Temer for derrubado, quem é que nós vamos colocar? O Brasil vai melhorar nessa situação? Essa luz no fundo do túnel
que está sendo acesa, principalmente pelo trabalho do ministro da Fazenda, Meirelles, será que ela vai continuar sendo acesa? Será que o Rodrigo Maia, que seria o substituto natural, vai consertar o Brasil? Tudo isso tem que colocar uma interrogação. Uma coisa é o julgamento do Temer, ele será julgado, ou agora ou depois que ele sair. Se provar tudo que se fala contra ele, com certeza ele irá para a cadeia, ou agora ou depois que ele sair. Mas e o Brasil? Como é que fica? É melhor para o Brasil que ele saia agora? Quem vai entrar vai consertar a situação do Brasil? Será? Deputado, falando um pouco aqui sobre o Estado, como a gente falou anteriormente, essa dificuldade em relação ao senador Aécio Neves, que enfrenta algumas denúncias, e também o senador Antônio Anastasia, que a gente recebeu aqui no Super N Primeiras Notícias, declarou abertamente que não quer ser candidato nas próximas eleições. Diante disso, como é que o PSDB está se movimentando? O senhor defenderia algum outro nome que não fosse esses dois que seriam os candidatos naturais do partido para disputar uma eleição aqui em Minas? Sendo que a Anastasia é considerado o candidato dos sonhos? Na verdade, o Anastasia é o candidato ideal do PSDB, não tem a menor dúvida, pelo seu passado, pela sua lisura, pela sua honradez, pela sua inteligência. Eu tenho facilidade para falar sobre a Anastasia. Só abrir um parênteses aqui, porque em 1989 eu fui relator da quarta Constituição Mineira. E quem é que foi meu assessor principal? Anastasia, que tinha 27 anos de idade na época. Então nós trabalhamos juntos durante um ano, cerca de 15 horas por dia. Fiquei conhecendo muito de perto o hoje senador Anastasia. Sei que é uma pessoa extremamente honrada, trabalhadora, das pessoas mais inteligentes que eu conheço, um grande executivo. Então ele tem todas as qualidades para ser novamente um grande governador de Minas. Agora ele está falando que não quer, que não aceita. Todos nós sabemos disso. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas além dele, nós temos do grupo outros nomes. Tem o Diniz Pinheiro, que é do grupo político nosso, que está fazendo um trabalho muito bonito, que fez um excelente trabalho como presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Dentro do próprio PSDB, nós temos outros nomes, a exemplo dos deputados Domingos Sávio, do deputado Max Pestana, Rodrigo de Castro, e assim por diante. Mas o senhor ainda acredita que algo pode mudar? O senhor deu um sorrisinho de canto de boca aí quando a gente falou no nome do senador Anastasia, que eu fiquei pensativo com esse sorriso que o senhor deu aqui, deputado. O senhor ainda acha que pode? Porque política é um negócio muito dinâmico, né? Já dizia o ex-governador Magalhães Pinto que política é como nuvem, cada hora que a gente olha, ela está de um jeito. O senhor ainda acha que pode ter alguma decisão ali no apagar das luzes aos 45 do segundo tempo que faria com que o senador Anastasia viesse a ser candidato do PSDB ao governo de Minas? Eu acho que você percebeu bem. Aliás, vocês são jornalistas muito ativos e percebeu pela minha expressão. Na verdade, existe essa esperança. O senador Anastasia fala claramente que não quer ser candidato, não deseja ser candidato. Mas em política é muito difícil a pessoa dizer o que vai acontecer amanhã. Por isso que a pessoa, quando entra na política, às vezes entra meio forçado, como é o meu caso, mas depois é difícil sair. Não só por causa dos companheiros, mas também por causa dos adversários. E no caso da Anastasia, ele é um nome muito forte. O nome que está sendo trabalhado no momento, mais trabalhado, é o nome do Diniz Pinheiro, e eu mesmo tenho trabalhado pelo nome do Diniz Pinheiro. Mas o Anastasia, a meu ver, não pode ser considerado carta fora do baralho, fora do páreo. Não, a meu ver, não pode, pela expressão política que ele representa para Minas Gerais, não só para nós. E o senhor está no 6º mandato na Assembleia Legislativa. Nas próximas eleições, o senhor arriscaria um mandato federal? A esta altura, não, porque eu já tenho um relacionamento muito bom, graças a Deus, aqui em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa. E na idade em que eu já estou, eu acho que já não dá mais para eu poder tentar iniciar a vida lá na Câmara Federal. Ali é muito difícil a pessoa criar um relacionamento, criar força, porque o político precisa ser muito bem relacionado. Não basta ter o mandato. Ele tendo um bom relacionamento, ele consegue com mais facilidade aquilo que ele procura, que busca, que são melhorias gerais para o seu estado e a sua região. E eu, com o relacionamento que eu tenho aqui, prefiro continuar como deputado estadual. Bom, o PSDB deve enfrentar, o PSDB e o grupo dos partidos que o acompanham devem enfrentar a tentativa de reeleição do governador Fernando Pimentel, que é o plano A, B, C, D do PT, tentar reeleger o governador.
Na opinião do senhor, qual deve ser o caminho da campanha do seu grupo político para tentar neutralizar essa tentativa de reeleição do governador Fernando Pimentel? Traduzindo, qual deve ser o discurso do PSDB para tentar reaver o governo do Estado? Primeiramente, mostrar que o governo do Pimentel não está fazendo praticamente nada por Minas Gerais. Não tem obras. Os grandes programas realizados nos governos Aécio Neves e Anastasia não tiveram continuidade no governo Pimentel. A começar de programas como Processo, quando foram asfaltadas, se ligou asfalto a mais de 230 cidades de Minas Gerais. Depois veio o programa Caminhos de Minas, para dar continuidade ao processo, que foi cortado também pelo governo Pimentel. O programa de telefonia, quando inúmeros municípios, mais de 400, receberam telefone celular e não tinham. Também, depois, a extensão para os distritos também não foi dada continuidade. Programas na área da saúde, da educação e assim por diante, também não foram dados continuidade. A gente não vê praticamente nada sendo realizado nesse governo Pimentel. Além disso, a parte ética, problemas de corrupção, investigações, denúncias, num governo que deixa uma interrogação muito grande quanto à sua seriedade. Então, tudo isso, com certeza, vai ser explorado na campanha nossa da oposição. Nós lamentamos muito que a justiça, nesse caso específico do Pimentel com o governador, esteja numa lentidão muito grande. No caso, eu quero citar o Superior Tribunal de Justiça, onde está a Operação Acrônimo e tantos outros processos contra o Pimentel, que precisam ter continuidade. Vocês se lembram, só para completar a resposta, a questão da autorização para processar o Pimentel esteve aqui na Assembleia. E não queriam que nós víssemos os documentos. Nós, deputados, não podíamos ver os documentos do processo. Tinha que julgar sem ver os documentos. Nós não podíamos ver. Olha se isso é possível. Então, nós lutamos muito junto à oposição, junto ao Supremo Tribunal Federal, e ganhamos e deslocamos para o Superior Tribunal de Justiça o julgamento do Pimentel de novo. Mas está parado. Não foi julgado ainda. Se julgar, ele está sujeito a não conseguir ser candidato, tornar-se inelegível. Agora, ele argumenta que as dificuldades que ele tem enfrentado no governo vieram exatamente da administração do PSDB. O que dizer? Isso é um argumento antigo isso é uma mantra do PT. O PT, toda vez, eu fui prefeito de Governador Valadares, quando veio a minha sucessora, que foi do PT, começou, tudo que não fazia, jogava a culpa em cima de mim. E o PT fazia isso permanentemente. Ora, o Pimentel levava 3 anos de administração. Será que até hoje ele não fez nada por causa do que ele encontrou? Eu quero só fornecer um dado aqui. O próprio Ministério da Fazenda divulgou que o estado que deixou melhor saldo orçamentário no Brasil foi Minas Gerais, com mais de 3 bilhões de reais. E ainda assim, olha, o Pimentel vendeu a folha de pagamento 2 bilhões de reais para o Banco do Brasil. O Pimentel se apropriou dos depósitos judiciais mais de 5 bilhões de reais. Só aí mais de 8 bilhões de reais. E não foi traduzido em obra. A saúde está numa situação lamentável. Só os municípios de Minas Gerais, o governo Pimentel deve cerca de 1 bilhão e 600 milhões de repasses dos hospitais. Por isso que muito hospital está fechando por aí. Hospitais, UPAs e assim por diante. Deputado estadual Bonifácio Mourão, do PSDB, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecê-lo pela presença e pela entrevista, deputado. Nós agradecemos pela honraria que temos de dar entrevista numa emissora tão conceituada como esta, estar aqui junto com vocês, e nós nos colocamos à disposição com perguntas tão inteligentes e importantes como essas.